Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, somente a parte A do versículo 3. Tem alguns ainda procurando. Amém? Diz assim a santa palavra de Deus: por isso é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados, o escritor aos Hebreus aqui, ele procurou no capítulo 1 mostrar a superioridade do Senhor Jesus em relação aos profetas e também em relação aos anjos. Isso nós vimos nas últimas mensagens. Mês passado não preguei sobre Hebreus, falei sobre o joio e o trigo, Pulamos um pouquinho o assunto, mas eu tenho enfatizado isso no capítulo 1. E esse escritor enfatizou também sem rodeios a divindade do Senhor Jesus, dizendo que ele é o herdeiro de todas as coisas, tudo isso no capítulo 1. Que ele é o Criador dos céus e da terra, também no capítulo 1. Que ele é o herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da divindade. Tudo no capítulo 1 tem essa ênfase. Disse ainda, no capítulo 1, que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E afirmou ainda que Jesus é adorado pelos anjos e que seu trono é eterno e seus dias não têm fim. Agora, por que esse escritor enfatizou tanto a superioridade do Senhor Jesus em relação aos profetas e aos anjos no capítulo 1? Por que dessa ênfase? Por que ele deu tanta importância a esse tema? Eis a pergunta. Simplesmente, queridos, porque em meio às lutas, tribulações, dificuldades da vida, só podemos orar, esperar e confiar em Jesus, e não em profetas, em anjos ou em homens. Isso porque só Jesus ouve a nossa oração. Só Jesus perdoa nossos pecados. Só Jesus pode curar nossas enfermidades. Só Jesus pode nos levantar do chão, da prostração, da apostasia. Só Jesus pode nos fortalecer e nos capacitar a enfrentar as lutas e intempéries da vida. Isso porque só Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo pelos séculos dos séculos. E detalhe ainda, como falei na introdução dessa mensagem, alguns meses atrás, essa carta ela foi escrita para um povo perseguido, um povo caluniado, um povo que estava sendo maltratado. Muitos, queridos, desses hebreus aqui que leram essa carta, eles haviam perdido todos os seus bens. E outros estavam perdendo, além dos bens, a própria vida. O contexto aqui é de perseguição. O contexto aqui é da igreja perseguida. Muitos foram queimados vivos. Outros foram jogados aos leões como alimento. E em meio a todo esse sofrimento e perseguição, muitos negaram a Jesus. Havia muita apostasia. Muitos voltaram para o judaísmo, da onde tinham vindo. Outros, porém, estavam à beira da apostasia. Apostasia é desvio da fé, afastamento de Jesus, esfriamento. A fé em Cristo estava custando muito caro para esses irmãos. Servir a Jesus naquele contexto era bastante difícil. Bastante difícil. E o mesmo se dá em muitos países atualmente.
onde a perseguição é terrível para o cristão. Países em que muitas crianças, elas já nascem sob o fogo da perseguição, já nascem em meio à opressão, tanto política como opressão religiosa. Essa é uma realidade nos tempos modernos. E não era diferente no contexto aqui da carta aos Hebreus. Isso me faz lembrar de uma mãe que escreveu uma carta para seu pequeno filho, bem novinho, né? A Missão Portas Abertas publicou essa carta recentemente em seu canal. Essa mãe escreve o seguinte para o seu filho pequeno, e o contexto aqui é de perseguição. Meu querido Emanuel, desculpe-me por essa carta, meu amor. Eu sinto muito por trazê-lo a um mundo onde você não pode ser livre. Você nasceu em um lugar onde não pode expressar os desejos do seu coraçãozinho, simplesmente porque você segue a Cristo. Como cristão, você, meu filho, precisa ter cuidado. Seguir a Jesus significa que você pode perder tudo pela qual você trabalhou. Seguir a Jesus pode tornar seus amigos os piores inimigos. E o pior de tudo é que seguir a Jesus pode ser a razão pela qual tirem você de mim para sempre. Não consigo nem imaginar isso. Portanto, meu filho, tenha cuidado, tenha sabedoria. Ore para que Deus guie e guarde você todos os dias. Enquanto bebê, eu consigo cuidar de você e da sua irmã, porque vocês estão na segurança dos meus braços. Mas quando vocês crescerem, meu amor, vocês caminharão com as próprias pernas, e não posso estar sempre presente para protegê-los. Eu odeio pensar que logo você entenderá a dura realidade de viver em uma comunidade que não acolherá você. Nós somos diferentes por causa de nossa fé em Jesus. Quando eles nos machucam, eu oro para que eles também encontrem o amor de Deus, assim como nós também encontramos. Meu filho, seja firme nos princípios que você aprendeu no livro dele. Algum dia você precisará ajudar sua irmã Mary. Ela o terá como exemplo. Mostre a ela como viver uma vida com Deus. De vez em quando, ela ficará confusa com os valores do mundo. Peça que ela procure as respostas na Bíblia, na palavra de Deus. Em tudo isso, meu filho, saiba quem você é aos olhos de Deus. Saiba do poder que você carrega no nome de Jesus. E use isso para fazer do mundo um lugar melhor. Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Portanto, seja frutífero e dê a vida para servi-lo. Carregue a sua cruz. Te amo para sempre. Sua mamãe. Sinceramente, não sei se essa criança aqui chegou a conhecer a mãe. A missão Portas Abertas não entrou em detalhes quanto a isso. Mas eu penso que ela deve ter sido martirizada por amor a Jesus. Sendo assim, queridos, precisamos atentar para duas verdades que o nosso texto inicial nos propõe. Duas verdades. E essas são verdades essenciais que precisam ser gravadas nas tábuas do nosso coração. E a primeira verdade é que, se não vigiarmos, podemos nos desviar de Jesus. Vou repetir. Se não vigiarmos, podemos nos desviar de Jesus, apostatar da fé. E essa palavra é para todos, pastores, diáconos, obreiros, evangelistas ou membros comuns, que não tem nenhuma função, mas pode se desviar. E se você não vigiar, vai se desviar. É por isso que o autor desse livro já começa aí no capítulo 2, dizendo: portanto, é preciso que prestemos maior atenção, ou em outras versões, que atentemos ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Essa é a recomendação bíblica. Atentar para o que se ouve, para não se desviar.
Amados, essa aqui é a primeira advertência dessa carta. É a primeira. Tem outras mais à frente. E a advertência aqui trata do perigo da apostasia. Ou seja, do perigo de afastar-se da fé em Jesus. Afastar-se da fé em Jesus. O escritor diz que precisamos atentar para tudo que ele já havia dito nos versículos anteriores. No grego, queridos, a palavra atentar tem o sentido de prestar atenção, atender, dar ouvidos. Dar ouvidos. E o objetivo desse atentar é para não se desviar. Atentar para não se desviar. E essa palavra desviar era usada em referência a um rio que corria fora do seu leito. Rio que corria fora do seu leito. Era usada também em referência a uma pessoa que perdia a memória. E mais, a palavra desviar traz a ideia ou a imagem de um barco em uma rápida corrente, perdido e sendo varrido para o mar. Perdeu aí o leme, né? Foi tudo perdido e o navio está à deriva. Esse é o sentido de desviar. Resumindo, então, a carta aos Hebreus é um sermão sobre o tema não se desvie. Inclusive, eu comentei até com o pastor Alan sobre isso, né? Eu estava nesse desafio, desse estudo, e essa carta, para mim, é uma das mais profundas. E ele comentou que, historicamente, essa carta foi um sermão pregado. Foi uma pregação. E que pregação? Marcante, chocante, que nos confronta. Então, o tema desse sermão é não se desvie. Não recue em sua fé. Não olhe para trás como fez a mulher de Ló. Não volte para o mundo como fez Demas, que foi um cooperador do apóstolo Paulo. E a palavra diz que ele amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Ou seja, queridos, não negligencie as disciplinas espirituais na sua vida. Assim começa o desvio. Negligência nas disciplinas espirituais. Não negligencie a meditação bíblica diária na sua vida. Não negligencie a oração diária na sua vida, a intercessão. Não negligencie o jejum regular. Não negligencie a frequência aos cultos. Tudo isso, queridos, vai fazendo com que a pessoa vai esfriando, daqui a pouco já está desviada. E o pior, está desviado pensando que está no caminho. É o pior desviado que tem. É aquele que não reconhece que está desviado. Conheci uma família, o pai, a mãe, estão vivendo um relacionamento pecaminoso, os filhos numa perturbação total, e acordam todo dia, 3 horas da manhã, para orar. E todo mundo, a família toda só dorme 3 da manhã. Que loucura. Ou seja, que tipo de oração é essa em que a família toda conturbada, ficam até 3 da manhã mexendo em celular, vendo televisão, tudo quanto é tipo de porcaria, para seguir um regulamento religioso de orar 3 da manhã. Não que seja errado orar 3 da manhã, queridos. Mas fala assim, já está num relacionamento pecaminoso, já está numa vida imoral. Então, não negligencie. Essa é a ênfase. Não negligencie os cultos. Pode estar aqui, todos os cultos. Venha, meu irmão. A carne não gosta de estar, não. Cansaço. Dá vontade de ficar em casa. Até brinquei com o Miano em casa. Minha vontade é ligar para o pastor Júlio agora. Pastor, deixa para a semana que vem. A carne quer ficar em casa, já quer dormir, descansar. Mas temos que vencer a carne, dizer, não, eu vou cultuar meu Deus. Eu vou estar juntos ali. Eu sou uma brasazinha para acender a churrasqueira, né? Para assar a carne. Tem que estar junto. Se você estiver fora, querido, você vai apagar. Você vai apagar. Então, a principal causa dos problemas espirituais
é a negligência da nossa parte. Problema espiritual, querido. A pessoa está cheia de problemas. É negligência. Ou, mais comumente chamado de pecados de omissão. Não fazer o que tem que se fazer. Omissão, negligência. Negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos a oração, o culto com o povo de Deus, negligenciamos também outras oportunidades de crescimento espiritual e como resultado, começamos a nos desviar. Outras coisas vão tomando lugar. E de negligência em negligência, o desvio vai se instalando em nossa vida. E muitas vezes, esse desvio chega sem que percebamos. É um dia sem ler a Bíblia, outro dia, outras prioridades. Quando é para estar no culto, estar no shopping. Não que seja errado ir para o shopping, mas eu penso que é pecado deixar de ir à igreja para ir para o shopping. São tantos outros dias que pode ir, mas tem gente que vai trocando, vai deixando de lado. Ah, pastor, isso é religiosidade, meu irmão. Com essa história de religiosidade, tem muita gente indo para o inferno. Se orar, jejuar, congregar, dar dízimo, dar oferta, é religiosidade, meu irmão, então eu sou religioso. Portanto, cada um de nós precisa fazer uma pausa para considerar como está a sua relação com Jesus. Como está a sua vida com Cristo? A sua comunhão. Precisamos sempre nos perguntar, estou de fato em comunhão com Ele? Há isso em mim? Há essa realidade? Se estiver, minha comunhão é mais forte hoje ou mais fraca do que foi no passado? Como que está a minha busca perante o Rei dos Reis? Amados, o Novo Testamento descreve a vida de fé como uma luta. A vida de fé como se fosse uma corrida e como um campo que precisa ser cultivado. Tudo isso necessita de esforço. Esforço. O Evangelho não é para fracos, para frouxos. Não. Paulo diz em várias partes, prossigo para o alvo. Outra, eu sigo, eu me esforço, eu luto. Então, Paulo entendia que o evangelho que ele havia abraçado era para guerreiro, para valente, para corajoso. Então, queridos, é a própria grandeza do evangelho que torna a apostasia um perigo real para cada um de nós. A grandeza do evangelho. Portanto, dar as costas ao evangelho é desprezar a maior pessoa do universo, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Negligenciar o evangelho é desprezar o nosso Senhor e Salvador, até porque ele é maior do que os profetas. Ele é o Criador dos anjos. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O único digno de toda adoração e é o autor de nossa eterna salvação. Como negligenciá-lo? Como não amá-lo? Como não nos devotar a Ele? Sendo assim, queridos, para não nos desviarmos, precisamos prestar mais atenção. Nos atentar à mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma âncora firme que nos mantém a salvo. A palavra de Deus é como um GPS que nos guia em segurança ao destino da glória, para a eternidade. É a palavra, não a despreze. Esse é um princípio enfatizado pelo nosso Senhor Jesus sobre a sua palavra, lá em João 8, 31 e 32. Bem conhecido. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, não é permanecer de qualquer maneira, firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos
e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Amém, queridos? Amados, se queremos permanecer no Evangelho de Jesus e progredir na fé, devemos tomar ou nos tornar o povo do livro. O povo do livro. Livro da capa preta. O antigo livro desprezado, odiado, queimado por muitos, mas até hoje presente em nossas mãos. Precisamos prestar atenção à sua mensagem todos os dias da nossa vida. Antes de ler qualquer coisa da rede social, leia a palavra de Deus. Coloque isso como prioridade. Eu sempre bato nessa tecla lá em Maricá. Siga o plano de leitura. Se você não gosta do plano de leitura da nossa igreja, tenha um outro plano, mas não deixe de fazer uma leitura geral da Bíblia. Para não ficar só pegando parte aqui, parte ali. Tenha um conhecimento geral. Total é impossível. É a palavra de Deus. Nós não vamos conhecer na totalidade, mas geral, para você não ser enganado. Porque quem não vive pautado na palavra de Deus, coloca-se no perigo de desviar-se do caminho certo. É um risco desviar-se do caminho certo. Corre o risco de enfraquecer-se na vida espiritual e tornar-se também vítima de heresias, de destruição. É o que mais tem no mercado da fé, heresias de destruição. E muitos têm sido enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Não amam a Bíblia. Não leem a Bíblia. Não oram ao Deus da Bíblia. Vamos seguir em frente. A segunda verdade de nosso texto é que não há escapatória para os negligentes. E aí o caldo engrossa, queridos. Não há escapatória. Eu só estou tentando interpretar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Versículo 2. Acompanhe comigo. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É assim que está na tua Bíblia? Como escaparemos se negligenciarmos? Amados, a mensagem transmitida pelos anjos, descrita aí na primeira parte do versículo 2, foi a lei de Moisés. E por mais que não encontremos menção a anjos em todo o contexto da entrega da lei, essa verdade é enfatizada no Novo Testamento. Ou seja, quando lemos lá em Êxodo 19 e 20, naquele contexto em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus as 2 tábuas da lei, ali não se faz menção a anjos. Não se faz menção. Porém, quando lemos o Novo Testamento, descobrimos que a lei foi intermediada por anjos. Por exemplo, em Gálatas 3,19, Paulo diz que a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Estevão, em seu famoso sermão, ele acusa ali os judeus, dizendo o seguinte lá em Atos 7,53, em seu famoso sermão, o maior sermão com o maior número de referências da história. Leia todo esse sermão. Ele pregou, depois que pregou, foi martirizado, morto a pedradas. E ele disse: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E a consequência da desobediência da lei foi o quê? A devida punição. A lei foi intermediada por anjos, mas aquele que desobedecia era punido. Essa é a mensagem desse versículo 2. E essa verdade nós vemos por todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Corá, Datã e Abirão
rebelaram-se contra Moisés e foram engolidos pela terra. Números 16. Se quiser ler em casa, é uma ótima leitura antes de dormir. Números 16, versículo 1 a 35. E por falar nisso, né, eu estarei, se Deus quiser, pregando sobre esse cidadão chamado Coré, um homem influente na igreja de Moisés. Ele era como que o braço direito de Moisés, eloquente, um homem com muitas vantagens na vida, com muitas coisas positivas, mas que se rebelou contra o servo de Deus. E eu estarei ministrando, se Deus quiser, sobre isso. Aliás, né, entre depois no canal da nossa igreja lá também, Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Acompanhe nossas mensagens, se inscreva, comente, compartilhe. Em nome de Jesus, só para quebrar um pouquinho do gelo. A mensagem vai estreitar um pouco, né, irmã Cláudia? Seguindo então, queridos, sobre as consequências em se desobedecer à lei. Vemos os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sendo consumidos por Deus. Viraram churrasco, pois levaram fogo estranho ao altar. Essa é a consequência da quebra da lei no Antigo Testamento. Quando vemos também a totalidade da geração dos israelitas, que não confiou no Senhor, eles ficaram vagando 40 anos no deserto, até o último morrer. E mais, Deus enviou serpentes abrasadoras para picarem os rebeldes e imorais. Enfim, queridos, todo aquele que viveu debaixo da lei estava exposto aos rigores da lei. Toda desobediência era punida com severidade. E é isso que Hebreus aqui está falando, nos alertando, né? Versículo 2, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. É o contrário do que se prega hoje em muitos púlpitos, só fala do amor. E aqui está falando de punição. Deus realmente é amor, mas é justiça. Deus ama, mas mata. Ah, pastor, isso é na lei. Na graça não é diferente, queridos. Deus matou um casal dentro da igreja, Ananias e Safira, Atos 5. Dentro da igreja. Elimas, o mágico, ficou cego. Não pelas mãos de Paulo, pelas mãos de Deus. Ele tentou intervir na obra de Deus. Então, negligenciar a salvação em Cristo hoje é tão terrível como era no passado negligenciar a lei. Desobedecer a palavra de Deus é tão grave hoje como era no passado a desobediência à lei. Pecado continua sendo pecado. Rebeldia continua sendo rebeldia. Até porque quando comparamos a lei com a graça, nós vemos aí uma diferença grande. Mas na questão das penalidades, continua sendo a mesma coisa. A lei foi dada somente aos judeus. Vamos ver essa comparação. A graça é estendida a toda a humanidade. Não é isso? A lei foi só para os judeus. A graça é abrangente. Deus amou o mundo de tal maneira. Não só um povo, mas todo mundo. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. João 3,16. A lei continha muitos símbolos, muitas cerimônias, mas a graça é a realidade, tanto dos símbolos como das cerimônias. A lei focava muito no exterior do homem, por meio de lavagens, purificações externas, porém, a graça enfatiza o quê? A purificação do coração, por meio do arrependimento, por meio do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. A lei prometia felicidade temporal, mas a graça de Deus nos promete felicidade eterna. A lei teve seus momentos de glória, mas ela nada é quando comparada com a excelsa glória do Evangelho. A lei foi dada por Moisés, não é isso? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador para sempre.
Portanto, negligenciar uma tão grande salvação que nos foi concedida pela graça de Deus é total loucura. É um pecado terrível. É como dar um tiro no próprio pé. É como assinar um atestado de óbito dele mesmo. Portanto, se a negligência em relação à lei era punida com rigor, como já vimos, o que será daquele que pisar o sangue da nova aliança? O que será? O que será daquele que desprezar uma tão grande salvação? E muitos têm desprezado, muitos têm negligenciado. Isso me faz tremer e temer. Que eu estou pregando para você, mas a palavra é para mim. Repetindo, se a negligência da lei ministrada pelos anjos foi punida com tanta severidade, não é impossível supor que um sistema introduzido pelo Filho, atestado pelo Pai e tornado eficaz pelo Espírito Santo, ficaria impune se os homens o rejeitassem. Não vai ficar impune. Não vai. Se todo pecado era punido na antiga aliança, o que será de nós que vivemos debaixo da nova aliança? Geralmente se diz, se prega, que se ensina que agora é mais fácil. Na graça tudo se pode. Na graça é mais fácil, é mais light. Irmão, na graça estreita mais. Na lei, adultério era se deitar. Na graça é olhar e desejar. Na lei, assassinato era matar. Na graça, assassinato é odiar. E vai por aí. Aperta um pouco o cerco. Como, pois, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Pergunta aqui o autor dessa carta. E qual é a resposta? De modo nenhum escaparemos. Se negligenciarmos, de modo é a pergunta retórica. Já está implícita a resposta. Não há escapatória. Vou ler novamente para refrescar a memória dos irmãos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados, essa tão grande salvação é a resposta de todos os problemas humanos. É também a resposta para os problemas no seio da igreja. Essa grande salvação nasceu da majestade do Filho, à direita do Pai. Essa grande salvação ocorreu mediante o sangue expiatório de Jesus e foi administrada pela igreja, pelo Espírito Santo, como um dom do Cristo glorificado. Essa é a grande salvação. Essa tão grande salvação é o amor de Deus derramado em nosso coração. Amor esse que lança fora todo o medo. Todo o medo. Essa grande salvação é a paz de Deus que excede todo o entendimento e que conserva nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa grande salvação é a unção do Espírito Santo que nos capacita e habita em nós. Essa grande salvação é a resposta para o problema do enfraquecimento da igreja. Essa grande salvação é a resposta para a mornidão em nossa experiência pessoal e para a falta de unção no ministério da palavra. E como precisamos de unção? Essa grande salvação tem transformado cristãos fracos em torres de fortaleza. Essa grande salvação tem dado esplendor aos semblantes e colocado alegria no coração dos que a recebem. Por fim, essa grande salvação tem transformado pastores ao redor do mundo em chamas de fogo, inspirado aí aquela devoção plena a Jesus. E faz de muitos desses pastores e obreiros mártires
do Senhor. Pessoas que tão saturadas de Cristo que nem se preocupam mais com a vida, entregam a vida por amor a Jesus. Portanto, deixar de tomar posse dessa tão grande salvação pela fé em Cristo é apenas revelar a enormidade do pecado de negligência ou o desencaminhamento da vida cristã. Repito então essa pergunta-chave: como, pois, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Na verdade, essa pergunta é irrespondível, como alguém já disse. Irrespondível. Não existe possibilidade de fuga. Repito a pergunta: como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? O antigo pregador, lá do país de Gales, disse que esta é uma pergunta que nunca poderá ser respondida. O homem mais sábio da terra não consegue respondê-la. Os demônios no inferno não conseguem respondê-la. Os anjos na glória não conseguem respondê-la, porque não existe escape das consequências da negligência. Ou seja, não há escapatória. Não há escapatória. A pergunta continua: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A conclusão que o autor quer chegar é simples, e eu concluo com a conclusão dele. Se a palavra entregue por anjos provou ou provocou punição para quem a transgrediu, o que poderá acontecer com quem quebra a palavra falada pelo Filho? Que isso crie temor em nosso coração. Temor e tremor. Convém observar que o autor não diz rejeitar, mas sim negligenciar a tão grande salvação. Porque quem rejeita, rejeita de vez. Eu não quero. Agora a negligência vem aos poucos. Esse é o perigo. Vem com doses homeopáticas, essa negligência. Portanto, ele não estimula aqui os pecadores a se tornarem cristãos, mas encoraja cristãos a atentar para a grande salvação que receberam do Senhor. Na prática, queridos, como podemos negligenciar essa tão grande salvação? Deixando a vida nos levar. Você está negligenciando. Você vai seguindo o Zeca Pagodinho e vai para o inferno. Negligenciando a grande salvação quando somos crentes só de culto. Acabou o culto, eu não sou mais crente. Eu não levo Cristo para casa. Eu só abro a Bíblia na igreja. Em casa, não quero nada com Deus. Só batemos cartão. Não nos envolvemos, não evangelizamos, não intercedemos, não socorremos necessitados. Estamos negligenciando a tão grande salvação. Não contribuímos, não ofertamos, estamos negligenciando. Como negligenciamos essa tão grande salvação? Continua a pergunta. Vivendo de maneira detestável a Deus, afundado nos mesmos pecados que atormentam os ímpios. Crente cai, sempre cai, se arrepende, cai sempre, e vai por aí em diante. Pecados como inveja, preguiça, ódio, rancor, falta de perdão, prostituição, incredulidade, murmuração, ingratidão. Faz lembrar de uma irmã que questionou com o pastor estava dando uma série de sermões sobre os pecados do crente. E ela: pastor, eu não concordo com o senhor. O pecado na vida do crente é diferente do pecado na vida do ímpio. E o pastor falou: eu concordo com você, é diferente. É pior. Né? É pior do que na vida do ímpio. Porque o crente peca contra um maior conhecimento. Como escaparemos? Como escaparemos? Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. E que, em vez de negligenciarmos essa tão grande salvação, venhamos, pelo contrário, abraçar, amar e se pegar mais e mais a essa grande salvação chamada Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador.
Que possamos viver a cada dia unidos com Ele, dependentes dEle. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Que a nossa dependência esteja nele. E nunca é tarde para dar meia volta, voltar à prática das primeiras obras em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Mês que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos dando continuidade e falando um pouco ainda dessa grande salvação, primeiramente anunciada por Jesus e depois pelos apóstolos, no versículo 4 e 5. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes negligenciamos essa tão grande salvação? Quantas vezes, Senhor, quantas vezes? Mas nos arrependemos nessa noite, pedimos a Ti perdão. Dá-nos mais uma oportunidade de recomeçarmos. Dá-nos mais uma oportunidade, porque Tu és o Deus dos novos recomeços, das novas oportunidades. Pai, que ninguém saia daqui, Pai, em nome de Jesus, totalmente desviado, pensando que não há mais jeito. Não, Senhor, não é esse o propósito da mensagem, Tu sabes muito bem. O propósito é nos convencer do nosso pecado e nos mostrar a gravidade e o risco que corremos. Então ajuda-nos, Senhor, a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, a voltar, Senhor, a priorizar o Teu reino e a Sua justiça, sabendo que as demais coisas, todas essas coisas seriam acrescentadas, como roupa, comida, coisas básicas do dia a dia. Fica conosco, Pai, limpa nosso coração com o sangue do Cordeiro, aviva nossa alma, Pai. Ah, Senhor, aviva-nos, desperta-nos, nos encha com Teu Espírito Santo, faz de nós pessoas frutíferas, para a glória do Teu santo e bendito nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.